Olá, família do Axé, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui nós estamos sempre muito bem, com a paz e proteção de meu pai, Oxalá, Oxaguian. Passar rapidamente para me apresentar para aquele irmão de Axé que está chegando aqui no dia de hoje. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá, sou dirigente do Espaço Tio Chico da Bahia e o administrador desse nosso canal. Tá? Qual é o conteúdo de hoje, meu pai? Então, alguns vídeos atrás, o pai estava trazendo as vertentes, né, das umbandas, e no último vídeo, onde o pai traz as umbandas com as vertentes que nunca afastaram, pelo contrário, desde a sua fundação, trouxeram sempre fortemente as origens e tradições africanas. A última umbanda que o pai comenta é a Umbanda Omolocô, e o pai comenta que ia fazer um vídeo falando um pouco mais da Umbanda Omolocô, pois eu tenho iniciação nela, né? Me iniciei através de Oxalá, Oxaguian, na Umbanda Omolocô, tá? Pelo meu pai, que já é falecido, que agora está lá no Orum, olhando por todos os filhos aqui no Aê, que é o Babá Raul de Xangô do Salgueiro, Babarorixá, nação Queto, Candomblé nação Queto, tá? E ele também era um velador de santo na Umbanda Omolocô, tá bom? Então, eu fico bem à vontade para falar, mas respeitando a ideia de que se tem dentro da Umbanda Omolocô e do culto Omolocô, que tem algumas vertentes, alguns caminhos que, dentro do Rio de Janeiro, de onde começou o culto Omolocô, tem algumas ideias diferentes. Aqui o pai está trazendo a minha visão, a minha verdade. A minha verdade ela não é absoluta, tá bom? Se alguém achar algo diferenciado, odara. Não tem nenhuma dificuldade de entender isso não, tá bom? Então vamos lá? Meus irmãos, meus queridos irmãos de Axé. Vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda Omolocô, mas para falar da Umbanda Omolocô, primeiro eu preciso falar da Omolocô, do culto Omolocô, que vem primeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo formatada por uma escrava, que o nome era Maria Bataió. Tá? Ela criou no estado do Rio de Janeiro o culto Omolocô, ou Fó Omolocô, tá? Ou se chama Fó de Omolocô ou do culto Omolocô, tá bom? Com uma influência muito, mas muito forte, né, do povo banto, mas também teve influência do povo Jeje, tá bom? Então, o Omolocô, ele traz muita influência do próprio Candomblé, tá? Nação banto e nação Jeje. E depois também nação Queto, tá? Porque os escravos que aqui chegaram primeiro em território brasileiro foram de Angola, né? Povo banto, depois o povo Jeje, né? E por último o povo, na questão de Urubás, né? Nação Queto, tá? Então formatou tudo isso, tá? E a palavra Omolocô, ela tem um significado filhos da floresta. Tá? A parte da palavra inicial, que é Omo, é filho. Tá? O Locô, temos duas interpretações aqui e duas influências, tá? Que se faz necessário. A primeira foi uma divindade Jeje, que era chamada de Locô, e ela traz uma representação de uma árvore sagrada. Depois também temos, com a chegada do Yorubás e do povo nação Queto, uma outra divindade que também vai se associar muito ao próprio culto Omolocô, que é Iroko, também uma divindade com a representação da árvore sagrada, né? Mas aí já nação Queto, tá? Então você tem a ideia fortemente, tanto na palavra Loco quanto na palavra Iroko, e as duas têm influência na própria palavra Omolocô, que são filhos
da floresta são aquela grande representação da árvore sagrada, e você tem a ideia também da floresta sagrada, ok? Agora, temos um personagem importantíssimo também no estado do Rio de Janeiro que bebeu em várias fontes, tá? Umas das fontes que ele bebeu, se aprofundou, foi do culto ao Molocô, ou apenas o Molocô. E aí ele cria no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, a Umbanda ou Molocô. Tá? Então você tem aqui uma grande separação do culto ao Molocô para a Umbanda ou Molocô. Tá bom? A origem e a formatação, né? A origem é o culto ao Molocô e a formatação é a Umbanda ou Molocô. E quem foi esse personagem que cria a Umbanda ou Molocô no estado do Rio de Janeiro? Foi essa grande personalidade, muito pouco falado, muito pouco honrado, mas de uma importância para as origens de tradições africanas, dentro também do afro-brasileiro, que é o nosso querido e saudoso Tancredo da Silva Pinto. Tá bom? Essa é a narrativa. Tá? Agora, o culto ao Molocô, ou a Umbanda ao Molocô, era, principalmente a Umbanda ao Molocô, vem também trazendo a origem dos cultos e tradições do candomblé. Tá? Tanto esses candomblé que eu falei, nação Banto, Jeje e Queto também. Por isso que eu fui iniciado por um babalorixá dentro da Umbanda ao Molocô. Entendeu? Ele era um babalorixá no candomblé, nação Queto. Ok? Porque na Umbanda ou Molocô você não tem a ideia só do batismo, e sim de uma iniciação. Geralmente, aquele que está à frente, o sacerdote que está à frente da casa de Umbanda Molocô, é conhecido e tratado dentro da casa de Axé por um vereador de santo. Mas, na maioria deles, são todos que migraram do candomblé para dentro da Umbanda ou Molocô. Tá? Assim, eles agregavam toda a cultura do candomblé também a Umbanda, e assim não largavam as suas entidades e também iam cultuar as suas divindades africanas. Essa é a ideia. Tá? Então você vai ter sempre um dirigente de Umbanda ou Molocô que com certeza vai ser um babalorixá. Tá? Então, essa é a ideia. Então, bebe muito na fonte da diáspora, tá? Tanto no candomblé Banto, Angola, Jeje e Queto. Bom? E tem uma influência entre essas três nações muito forte com a nação Banto, Angola, desde lá da sua origem do culto ao Molocô. Inclusive, na linha das almas de Angola. Você pode dizer que em toda a Umbanda ao Molocô, como também tem no próprio culto ao Molocô, o cruzeiro. Né? Ali são levadas almas, tratadas almas, cultuando as almas, nessa ideia. Tá? E isso é uma tradição Banto, Angola. Tá bom? Depois, você tem uma influência lá no sul, tá? De uma personagem que veio até o estado do Rio de Janeiro, se inicia, tá? Na Umbanda Molocô, e acaba agregando lá no estado do sul do país. Tá bom, gente? Agradeço a todos que ficaram comigo até o final do vídeo, com muito carinho e muito respeito com esse pai, como sempre. Gratidão, tá? Aqui eu me despeço, espero que vocês façam um bom uso desse conteúdo, que meu Pai Oxalá possa estar abençoando a vida de cada um desses inscritos poderosamente. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em cada um de vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo e muito axé.